Miluiește, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea ta. Olá a todos, sou Severino, bacharel em Filosofia pelo UFPB. Estarei de agora em diante estudando capítulo a capítulo com vocês as Confissões de Santo Agostinho. Eu vou me ausentar de falar sobre a obra assim no geral, acho que é bem fácil de pesquisar. Vou dar só algumas pontuações iniciais a respeito da tradução, enfim. A tradução que eu vou usar é da editora Vozes, sobre a tradução de J. Oliveira Santos e Ambrósio de Pina. Há diversas traduções, uma das mais famosas é da coleção da Patrística, da Paulus, enfim. Mas eu vou utilizar essa da Vozes e eu vou explicar mais na frente o porquê, de usar ela. Mas enfim, o meu objetivo aqui é estudar capítulo a capítulo, dando assim ênfase em tudo o que essa obra suscita, tanto do ponto de vista filosófico, teológico, espiritual. Então, capítulo a capítulo a gente vai extraindo ali muita coisa, não vamos esgotar, não dá para ser tão prepotente assim, mas a gente vai devagarinho, com muita fé em Deus e sobre a intercessão de Santo Agostinho, para ir lendo esse filósofo que ficou em voga principalmente por conta do nosso atual Papa Leão XIV. Então vamos nessa, eu vou ler aqui o primeiro capítulo, e o primeiro capítulo é uma pergunta, se chama Invocação ou Louvor. E Santo Agostinho começa aqui citando alguns salmos. Ele diz: Sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É grande o vosso poder e incomensurável a vossa sabedoria. O homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-vos. O homem que publica a sua mortalidade, arrastando o testemunho do seu pecado e a prova de que vós resistis aos soberbos. Todavia, esse homem, particularzinho da criação, deseja louvar-vos. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Concedei, Senhor, que eu perfeitamente saiba se primeiro vos deva invocar ou encomiar, se primeiro vos deva conhecer ou invocar. Mas quem é que vos invoca, se antes vos não conhece? Esse, na sua ignorância, corre perigo de invocar a outrem. Ou, porventura, não sois antes invocado, para depois ser desconhecido? Mas como invocarão aquele em que não acreditaram? Ou como hão de acreditar sem que alguém lhes pregue? Louvarão ao Senhor aqueles que o buscarem. Na verdade, os que o buscam encontrá-lo-ão, e aqueles que o encontram hão de eu louvá-lo. Que eu vos procure, Senhor, invocando-vos, e que vos invoque, crendo em vós, pois nos fostes pregado. Senhor, invoca-vos a fé que me destes, a fé que me inspirastes por intermédio da humanidade do vosso Filho e pelo ministério do vosso pregador. Então vamos lá. Do ponto de vista filosófico, cada parte de um texto ele é imprescindível para a compreensão da ideia que ele pretende transmitir. E disso também depende olhar para esse texto a partir de critérios estabelecidos pelo leitor. Na filosofia, nós chamamos esses movimentos de análise crítica, respectivamente. De modo simplório, assim, a gente pode admitir que um texto ele começa pelo título. Mesmo uma bula de remédio possui um título,
que ajuda ali a identificar o tema do que será lido. No caso das confissões, em algumas traduções, o primeiro capítulo do livro 1, que a gente acabou de ler, não possui título. Em outras, ele é uma frase afirmativa, né? Na edição da Paulus que eu citei, ela aparece como uma invocação de Deus. Já na tradução que nós estamos lendo, da editora Vozes, o título é uma pergunta, né? Invocação ou louvor? É uma tradução assim que eu considero mais ajustada, porque vai ao encontro do que transmite tanto o capítulo, né, como nós veremos mais para frente nas meditações sobre ele, e também sobre o teor geral do livro. Então, pelo título dessa primeira sessão, parece que Santo Agostinho pretende, né, desde o início das Confissões, esclarecer uma questão a respeito da relação com Deus, né, do voltar-se para Ele, né, Deus, por parte de nós, seres humanos. Então, a gente deve começar, nesse caso, por responder os questionamentos que o título, né, desse capítulo suscita. Afinal de contas, invocação de quê? Né? Louvor a quem? E isso se dá a partir da problemática do homem querer louvar a Deus. Né? Santo Agostinho fala, o homem deseja louvar a Deus. E quem é esse homem, né? Segundo Santo Agostinho? Um fragmentozinho da criação, que vive, né, e que vivendo é a expressão de sua mortalidade, porque ele perece, né, o homem envelhece, já já ele morre. Esse homem está no seu mundo cronológico, com hora, dia, semana, mês e ano, que vão se esvaindo. E é nesse mundo também que ele peca. Porém, esse homem, ao mesmo tempo que peca, ao mesmo tempo que é soberbo o suficiente para que em sua insignificância queira louvar a Deus, ele carrega um traço do amor misericordioso de Deus. A esse amor, Santo Agostinho chama aí no texto de resistência. Deus nos tolera, nos dá a contrapartida para recomeçar, mesmo com os nossos erros. Então, como pode esse homem, né, pecador soberbo, mas tão amado por Deus, querer louvá-lo? Santo Agostinho responde, nós fomos criados para isso. Posso citar aqui integralmente o que ele escreve no capítulo, né? Abre aspas, vós, né, ele está falando para Deus, vós o incitais, né, o homem, a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Fecha aspas. Então, veja que há dois pontos aí. Primeiro, nós fomos criados para isso, para louvar a Deus, para estarmos ali com Ele, presente com Ele. Porém, o segundo ponto é que o nosso coração ele vive inquieto, enquanto não repousa em Deus. Ou seja, o homem se perdeu no meio do caminho. Nossa atenção se distraiu, nós colocamos nossas forças e esperanças em outros homens, no poder, no dinheiro. Então o homem se separou de Deus, ainda que seja criatura dele, né? Deus. Então, de fato, se a gente olhar aqui para a prática, em termos de igreja, de evangelização, nós, se fosse o contrário, nós não teríamos que pregar evangelho. A nossa vida na terra seria um mero falar para convertidos. Provavelmente Jesus não precisaria nem ter habitado entre nós. Nós viveríamos um mundo sem aflições, sem batalha espiritual. Porém, esse homem que deseja louvar a Deus, né, e que é base para essa questão inicial aí do capítulo, de algum modo ele está reaproximado ao Senhor. Porque um homem distante de Deus, né, um homem de coração inquieto, no máximo ele buscará acalmar esse coração naquilo que é causa mesma da sua agitação, que é o mundo. Porque quando nós estamos afastados de Deus, da igreja em geral, a primeira coisa que nós deixamos de fazer é rezar. Ou seja, cessa a nossa comunicação com Deus. Então não há mais pedido de perdão, não há mais um agradecimento diário pelo que comeu, pelo que vestiu, não há mais clamor por milagre, não há mais novena, não há mais rosário.
né? Nossa relação assim, pessoal, né, com o outro, quando nós nos afastamos de alguém, nós nos tornamos estranhos a esse alguém, né? Tanto que é preferível até às vezes a gente mudar de caminho do que cruzar com essa pessoa na rua. Porém, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos estranhos a nós mesmos. Qualquer caminho que a gente tome, que a gente passe, será um caminho mais ou menos. Será feito ali a passos inconstantes. E por que, nós somos estranhos a nós mesmos? Porque Deus não nos tem, nesse momento de afastamento, como estranhos a Ele. Nós ainda somos filhos dele, somos criaturas dele. E esse é um traço imprescindível do seu amor misericordioso. Então, diante desse quadro, além da gente responder aquelas questões que o título do texto, do capítulo em si nos dá, a gente também tem que responder uma questão que é ainda anterior a essa, que é sobre essa reaproximação do homem a Deus. Então, se o homem foi criado para ter essa relação íntima, e de certo modo ele se afastou, né? Se afastou, mas também ao mesmo tempo o homem quer louvar a Deus, então como a gente pode fazer para devolvê-lo ao repouso de Deus? Como fazer essa reaproximação? Porém, essa questão ela só pode ser esclarecida a partir daquela questão primeira da invocação e do louvor. Então, a gente seguindo, meditando os questionamentos de Santo Agostinho sobre essa dupla, a gente vê que ele levanta no texto aí duas questões. Ele diz: concedei, Senhor, que eu perfeitamente saiba se primeiro vos deva invocar ou encomiar, se primeiro vos deva conhecer ou invocar. Então veja que dessas duas questões, cada pergunta contém duas alternativas. Então eu tenho que invocar ou encomiar. Encomiar aí é um sinônimo de louvar, né? Então invocar ou louvar. Aí depois ele pergunta, conhecer ou invocar. Então nós temos aí duas perguntas, cada um com duas alternativas. Porém, as duas perguntas, ela tem alternativas em comum, que é a invocação. Então, invoco ou louvo? Conheço ou invoco? Aí, dessa questão entre invocar e louvar, parece que Santo Agostinho já desconfia da anterioridade da invocação. Porém, como um bom filósofo, ele pretende responder isso de forma clara. Por isso que ele pede auxílio a Deus, para que esse questionamento seja respondido de forma perfeita. Por isso que ele utiliza aí o advérbio de modo perfeitamente, ou seja, esclarecer de forma visível, indubitável. E isso, se a gente for olhar para a história da igreja, é de extrema importância, porque cada tópico de fé esclarecido, cada heresia combatida, cada posicionamento da igreja defendido de modo claro e indubitável, é passado de geração em geração, que é o que constitui também a tradição magisterial. Então a gente vê aí que entre essa questão, que a gente colocou lá no início das nossas digressões, entre invocação e louvor, está aí superado. Então a invocação ela é anterior ao louvor. Porém, a gente não para por aí, porque a gente deve responder ainda sobre o que nos leva a invocar a Deus, a estar tão próximos a Ele ao ponto de invocá-lo. E o que é invocar? Invocar, no significado assim simples, corriqueiro, é pedir auxílio, pedir socorro. O que é muito próprio da gente, ser humano, imperfeitos, faltantes, inquietos. Porque no dia a dia, como é que a gente sabe, por exemplo, que em caso de incêndio, a gente deve ligar para 192 e chamar o corpo de bombeiros? Porque nós fomos ensinados a isso. É divulgado nas escolas, na mídia, enfim. Então, de fato, embora a invocação seja anterior ao louvor a Deus, ainda perdura esse questionamento a respeito do que é necessário para invocar a Deus. Então, invocamos sem conhecê-lo ou precisamos conhecê-lo antes? Nesse caso dos bombeiros que eu falei, como é que a gente sabe que o número é 192? Porque a gente conhece previamente, foi ensinado. Santo Agostinho
vai muito por esse lado, né? Ele fala nesse capítulo: todos aqueles que buscarem a Deus o encontrarão. Aqueles que o encontram hão de louvá-lo. Porém, essa busca, né, que é essa aproximação do homem com Deus, do ponto de vista que nós estamos analisando aqui, essa reaproximação do homem com Deus, já que o homem foi criado para isso e se perdeu, enfim, se dá a partir do reconhecimento de Deus como início e fim de todas as coisas, como porto seguro onde o nosso coração ali será atracado. E como podemos reconhecê-lo assim? E aí vem a grande chave, através da pregação. No Evangelho de Marcos, Jesus deixa uma missão aos 11 discípulos, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Está lá no versículo 15 do capítulo 16 de Marcos. Então a gente chega ao seguinte panorama: a partir da pregação, do conhecimento da palavra de Jesus Cristo, é possível ao homem ser bem-aventurado ao crer no Filho de Deus mesmo sem tê-lo visto. Olha que interessante. A crença em Deus, então, ela faz com que o homem o invoque, ao buscá-lo, e que buscando possa encontrá-lo, e encontrando ele possa louvá-lo. Então é o homem perdido que conhece Deus, busca, o invoca, o encontra e mantém essa relação a partir do louvor. Então, ao homem perdido, distante de Deus, existe a possibilidade de reaproximação com Ele, de nele, Deus, repousar o seu coração, conhecendo, tendo olhos para uma beleza tão antiga e tão nova. Então, por meio do amor infinito de Deus, daquele amor que não nos estranha, mesmo quando nós estamos afastados dele, do sacrifício do seu Filho e daqueles que são instrumentos para semear a sua palavra, a partir da pregação, é possível conhecer, crer, buscar, invocar e louvar o Senhor Todo-Poderoso. Então, a gente chega a essa vista. Capítulo inicial de Santo Agostinho. Ele parte de uma questão ali metodológica, até mesmo questão ritualístico, invoco ou louvo. Mas essa questão ela também já traz uma questão anterior. Se eu tenho dúvida se eu devo invocar ou louvar, é porque eu já conheço Deus, então estou próximo dele, eu tenho ali uma preocupação de como manter esse relacionamento. Mas ao mesmo tempo, como é que eu posso, como ser humano, e sabendo que o ser humano em algum momento se afastou de Deus, como é que eu posso me aproximar dele, me reaproximar dele? Então ver como do ponto de vista filosófico, uma questão vai puxando a outra, e você vai fundando uma base mais firme, filosoficamente, teologicamente, espiritualmente, que é o que são as profusões aí que essa obra nos dá, em termos de estudo, em termos de contemplação. E é um itinerário muito propício, que condiz muito com a biografia do próprio Santo Agostinho. Era um homem errante, era um homem de coração inquieto, prostrado ali aos prazeres do mundo, estranho a si mesmo, mas que nunca foi abandonado pelo amor de Deus, e que reconheceu em Cristo seu Salvador, a partir do que? As pregações de um outro santo, que é Santo Ambrósio. É por isso que o final do capítulo termina apontando para esse quadro que ele escreve: Senhor, invoca-vos a fé que me destes. Então, ali o amor de Deus sempre com ele. A fé que me inspirastes por intermédio da humanidade do vosso Filho, ou seja, do sacrifício de Cristo, e pelo ministério do vosso pregador. Esse pregador que ele está citando no final do capítulo é justamente Santo Ambrósio. Santo Agostinho, naquela época, era um cara que andava sempre por seitas, uma hora estava em uma coisa, uma hora estava em outra, e gostava muito de retórica, Ele gostava muito da parte da retórica, enfim,
que é a arte de persuadir a partir da linguagem, né? Falar bem, ainda que o conteúdo daquilo que você fale seja mentira. Então, quando ele ouve falar de Santo Ambrósio, que também era um cara que era bom de retórica, porém o conteúdo de Santo Ambrósio acompanhava a forma com que ele falava, então suscitou esse estalo em Santo Agostinho, esse reconhecimento de que Deus estava com ele a todo momento, mas ele estava afastado de Deus, então ele precisava se reaproximar. Então, assim, é um capítulo inicial que é bastante revelador, né? Se você ler atentamente, palavra por palavra, fazendo um movimento de exegese, de hermenêutica, e que vai nos levando a mais ou menos o teor do que o livro vai se encaminhar. Então, assim, se ele quer passar ali a limpo toda a sua vida, pré-conversão, para saber como é que ele foi convertido, então isso é bem interessante. Inclusive saindo com essa conclusão a respeito da pregação, né? Porque às vezes a gente, em nossas paróquias, em nossos grupos de oração, em nossas pastorais, às vezes a gente se fecha ali em grupos, né? Então ali todo mundo crê mais ou menos na mesma coisa, todo mundo gosta do mesmo santo, né? da mesma Santa Teresinha, né? Todo mundo ali, né? Escravo da Santíssima Virgem Maria. Porém, há pessoas ao nosso redor, às vezes na nossa própria família, que tá ao léu, tá aí, vai vivendo conforme a maré do mundo leva, né? Então, assim, que tal a gente ensinar de início essa pessoa a olhar para essa onda e falar, ó, acho que essa onda aí não é para mim, né? Vai me levar ali para as pedras, vai me machucar, né? Que tal a gente prosseguir mais um pouco e puxar essa pessoa, né, para essa barca de Pedro, né? Que agora tem como sucessor o Papa Leão XIV, um filho agostiniano, filho de Santo Agostinho, ao qual nós começamos a estudar hoje. Enfim, até a próxima. Nós vamos trabalhar aí no próximo capítulo 2. Capítulo 2 aí que tem como título Deus está no homem, o homem em Deus, né? Então já convido vocês a refletir, pelo menos no título, né? O título diz muita coisa. Enfim, é isso. Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Até mais.